Ai, que amargo. Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo à nossa live de perguntas e respostas. Hoje você traz a sua dúvida, as questões, as coisas que estão te travando por aí e eu vou responder aqui ao vivo com vocês. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, Cantinho das Flores Areia, Personal Investimentos, Fábio, Rubinho, Bill, Nelsinho, bom dia! Bom dia, bom dia. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Me avisem, por favor, para que eu possa continuar. Marco Gucci, Edu, bom dia. Sônia, seja bem-vinda, minha linda Sônia. Me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim. Essa semana eu abri uma caixinha nos stories e pedi para que algumas pessoas já pudessem se adiantar em algumas questões, em algumas dúvidas, e eu a separei aqui para vocês, tá? Se a sua dúvida foi lá para a caixinha, ela vai ser respondida, tá bom? Então, podem trazendo as questões de vocês. No período em que nós tivermos aqui disponível para aula, eu vou estar respondendo tudo que for possível, inclusive você que está aqui, que tiver questões relacionadas ao paisagismo, à jardinagem, coloca no balãozinho aqui embaixo do chat, do lado do chat, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Clica lá, escreve sua dúvida que eu vou responder você, tá bom? Deixa eu dar um bom dia mais próximo aqui. Bom dia, Fábio. Bonsai Semiarte, bom dia, Warley. Obrigada, obrigada. Barro Jardins, Sueli, turma 6, jardinista de sucesso. Cássia, Karen, Carlos, Verde Jardinagem, JK. Bem-vindos. Antes da gente começar o primeiro tema, que é da Mayumiar. Não sei se ela tá aqui. Se ela tiver, dá um oi aí pra gente, tá? Antes da gente iniciar, eu quero te fazer um convite. E esse convite vai ser bom para nós dois, ou nós duas, tá? Quando a gente permite que aquilo que a gente tem de bom flua para a vida das pessoas, pode ter a certeza de que isso volta multiplicado para você, tá? Ah, Larissa, então eu vou ajudar com aquilo que eu tenho só para receber de volta? Não, a ajuda ela é genuína. Ela não é, mas através do exercício ela passa a ser, tá? E eu quero te convidar a entregar essa live para pelo menos mais 3 pessoas que gostam, que trabalham com jardins ou que você vê um potencial nessas pessoas em trabalhar. Como é que você faz isso? Aqui embaixo do chat, na lateral, tem 4 botõezinhos. Bom, pelo menos para mim aparecem 4 botõezinhos. E o último parece um aviãozinho de papel. Você clica nesse aviãozinho, você vai continuar me ouvindo e você vai mandar para pelo menos 3 pessoas. O bom da live é isso, né? O cachorro tá preso agora aqui dentro de casa. Como dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo, aguenta aí o tiquinho. A árvore de Natal vai sair ainda, viu? Antes do carnaval. Deixa eu abrir a porta aqui da lavanderia. Pronto, cortei. Uau, Charles, mais de 90 espécies de plantas ornamentais. Falando ainda o que eu tava dizendo, até o Chupeta, que é meu cachorro, o Chupeta nos interromper, quando a gente deixa fluir aquilo que a gente tem de bom, isso volta, tá? Não sei naquilo que você crê, mas na Bíblia diz, a quem tem, será dado. Se você tem muito conhecimento, se você tem muitos recursos, tem o que você tem, tá? Mais disso vai ser dado a você. Se você girar em torno da escassez, eu não vou multiplicar com ninguém, eu não vou ajudar ninguém porque fulano é meu concorrente ou porque fulano vai ser maior que eu,
você gira no pequeno ali na escassez e mais escassez vai ser dada a você. Quem acredita na física quântica também, mesma coisa, tá bom? Então é isso, compartilha com pelo menos mais 3 pessoas. Tô vendo aqui jardinistas de sucesso, Cássia, Kita, Warley, quem mais tá aqui? Hein, galerinha? Vai lá no grupo, por gentileza. Ivo, meu querido, bom dia, que saudade! Vão lá no grupo de vocês, falou, a live começou, tá bom? E outra coisa, Ana Lu, entrou aí, tem uma questão sua aí, que você colocou lá na caixinha que vamos colocar, tá bom? Cantinho das Flores Areia, faz um negócio, copia, dá um clique nisso aí, tá? É importante, e cola pra mim lá no balãozinho, tá? Porque eu vou começar aqui a primeira questão. Coloca ali que foram das pessoas que mandaram na caixinha. Gente, pessoal, vamos fazer um combinado aqui, eu e você? Sempre que eu abrir caixinha, vai lá e coloca questões que vocês tiverem, quaisquer que sejam, tá bom? Coloca lá. Assim eu consigo me aprofundar bem em algumas questões, porque algumas situações de vocês dependem de uma análise mais profunda, tá? E merece isso. Oi, gente. Isso é cachorrada da rua. Aonde vocês também tem um monte de cachorro? Temos uma vizinha que gosta de cuidar ali dos cachorros, e daí eles se reúnem na esquina da minha casa. Não sei se tá atrapalhando vocês ou não. Tô preocupada em atrapalhar. Vou fechar a janela, me dá um segundo. Não sei se ajuda muita coisa, mas vamos lá. Mayumiar. Se você tiver aí, se pronuncie, tá? Ela trouxe uma questão muito importante. Deixa eu até colocar aqui, porque aí ele marca. Ah, não, tá lá. Ela colocou uma questão que é a seguinte. Entreguei um orçamento válido por 15 dias. Isso vale? E se o cliente retorna em 20 dias e ainda quer desconto? Vamos lá. O que acontece, minha gente? Quando você for fazer um orçamento para um cliente, 2 coisas, entre outras, são muito importantes. Essas 2 coisas estão relacionadas com isso que a Mayumi colocou pra gente. Você precisa deixar nesse orçamento a data em que você está emitindo esse orçamento para o cliente. Se você ainda está fazendo aquele orçamento de mensagem, eu escrevo, tal planta isso, tal planta aquilo, total, mão de obra e tal, assim, esse orçamento seu, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser trabalhado. Não basta, como é que é? Foi o Felipe, não foi o Fábio. O Fábio tá aí, Almeida Jardinagem, que falou numa última live aí, não basta ser, tem que parecer que é. Exatamente isso. Você precisa melhorar o seu orçamento e transformá-lo em um arquivo. Um PDFzinho, tá? Um Word e tal, que você pode hoje em dia mandar tudo pela Word, não. Ou um PDF, você pode mandar ele pelo WhatsApp mesmo para o cliente. E lá tem que ter uma data de emissão. E tem que ter também a data de validade, o período de validade, quantos dias aquele orçamento é válido. Só que existe uma lei, tá? Que mesmo que você faça diferente dessa lei, essa lei vai resguardar tanto você quanto ao cliente, que é o seguinte. Vamos supor que até hoje você não tivesse pensado nisso, que o orçamento que você manda tem que ter um prazo de validade. E aí você não coloca nada disso, só coloca os valores lá, suas plantas, mão de obra, os materiais... e vai para o cliente. Esse cliente, ele recebeu, vamos supor que ele recebeu dia 1º esse orçamento. Ele tem validade legal, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, por 10 dias. Por 10 dias, todo aquele preço que você colocou, todos os valores de todos os itens, têm que ser garantidos. O que pode acontecer? Pode acontecer igual o caso da Mayumi. Ela coloca um prazo de validade por 15 dias. E eu, Larissa, também sempre trabalhei com 15 dias, tá, Mayumi? O que a gente faz? Discrimina, coloca lá no topo, lá em cima. Eu coloco até a cidade, tá? Por exemplo, aqui, Pirapozinho, dia, mês, ano, embaixo a minha tabelinha com todos os valores e tal, tudo muito claro, discriminado. Porque, minha gente,
O cliente tem que saber que ele está trabalhando com uma pessoa transparente. E se você até hoje não passa transparência no seu trabalho, é hora de começar a passar. Sem medo, tá? Porque eu sei que há pessoas, e eu sei porque eu recebo muitos relatos de pessoas que falam sobre não se sentirem valorizados, porque tem que baixar o orçamento para conseguir pegar o serviço. E os materiais incontáveis, eles não estão tão corretamente assim colocados lá nos orçamentos. O que são materiais incontáveis? Terra vegetal depois que abriu, não dá para contar. Adubo orgânico depois que abriu, não dá para contar. Adubo depois de aberto, não dá para contar, tá? Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai começar a investir na sua qualificação técnica e no seu posicionamento seguro, para que o valor que você estabeleceu no seu orçamento, ele seja percebido pelo seu cliente, a ponto de você ter resultados como os meninos, como as meninas. Passa um orçamento, o cliente não só paga, como ele deseja que você venha. E de quebra, eventualmente, isso eu não vou falar que é uma regra dos jardinistas de sucesso não, mas eventualmente esses profissionais, eles são bonificados e recebem mais. Se o Thiagão estiver aí ou o Fábio, foram 2 últimos que me relataram sobre isso, tá? Em um curto período de tempo. Então, você vai discriminar todos os itens e pode chamar o seu cliente para conferir todos os itens, a chegada de todos os itens. Fulano, olha aqui no orçamento temos 5 sacos de terra, 5 sacos de terra. Tantas caixas de grama amendoim, tantas caixas de grama amendoim. E assim por diante, tá? No final dessa tabela, com toda a discriminação e valores, eu tenho, não sei se a Mayumi bota no mesmo lugar, mas existe um campo, um lugar onde você vai escrever o período de validade. O que eu, Larissa, escrevo? Anota aí. Proposta válida por 15 dias, se você quiser colocar 15 dias, tá? Se você quiser trabalhar com mais, você pode trabalhar com mais. Você só não pode trabalhar com menos de 10 dias. Se você colocar proposta válida por 7 dias, isso, de acordo com a legislação, não é legal. E o cliente, ele tem o direito de, por 10 dias, contar com aquele valor, com aquele orçamento. Tudo bem? Nesse caso, entreguei por 15, se o cliente entrar em contato com 20 e ainda por cima me pedir desconto. O que vocês podem fazer para facilitar ou para reduzir o risco de coisas como essa acontecerem? Você vai entregar o orçamento, mandou para ele, e vai avisá-lo, porque ele vai ler. Só que ele tem que ler e você pode frisar se isso for uma coisa muito importante e você estiver preocupado com a variação de preços. Gente, por que é que a gente precisa de uma folga, de um prazo até o fechamento? Porque até a pessoa analisar, ver as possibilidades dela, conseguir fechar com você, pode levar um tempo. Ela não precisa você mandar hoje de manhã e à tarde ela já fechar o orçamento. Ela tem que analisar algumas questões. Ela tem uma vida, enfim, corrida, a gente não sabe, tá? E aí a gente tem 10 dias lá legalmente, mas se eu entrego por 15 eu vou cumprir. Independente se o preço dos insumos subiram, você vai cumprir. Se você escreveu, honre. Se você falou, também, tá? Exceto raros casos. Na negociação com os clientes é muito importante que a gente não fique com essas oscilações, tá? De comportamento. Precisa passar uma segurança além da transparência. Isso aumenta muito a conexão entre você e os clientes. E esse cliente, ele se torna uma peça fundamental para impulsionar o seu trabalho. Uma vez que ele identificou essas coisas em você. E olha, isso é raro de achar, viu? No mundo de prestadores de serviço, que somos nós, isso é raro de achar, minha gente. Muito raro. Vamos supor que você entregou hoje, você vai falar, olha, fulano, esse preço eu consigo segurar por 15 dias para você. Se ele entrou em contato com 20, fulano de tal, olha e tal, olha, só que acontece o seguinte, lembra que eu te falei que o orçamento eu consigo segurar por 15, agora eu vou precisar conferir se tá tudo no mesmo valor. Estando tudo no mesmo valor com os meus fornecedores, tudo certo?
a gente mantém o orçamento. Se não, pode ser que alguma coisa tenha que reajustar. Às vezes, gente, passam 20 dias, não tem reajuste de nada dos nossos insumos para o jardim. Às vezes passa um mês, passa 2, não tem. Tá? Então não tá existindo essa flutuação aí que cada semana a gente tá tendo subidas tão rápidas, pelo menos no paisagismo e na jardinagem, tá bom? E se ele ainda por cima voltar com 20 dias e ainda quiser desconto? Se ele voltar com 20 dias, você pode se apresentar dessa forma, bem segura para ele, fala com firmeza, fala, olha, você lembra? E, gente, tudo pode ser falado, tá? Todas as coisas podem ser faladas e devem ser faladas. Algumas pessoas têm dificuldade de comunicação, não estou dizendo que é o caso da Mayumi não, tá? Não a conheço, não sei. Se for o seu problema, a dificuldade de se comunicar, comece entendendo que a outra pessoa é só mais uma pessoa como você. Nada de diferente, nada de... tá? Você vai falar com ela com muita educação, com muito respeito. Já não chega, gente, pela história da vida, pelas experiências que você teve com pessoas anteriores, não chega em uma nova pessoa já armada e falando num tom de acusação para ela, tá? Mas se você falar assim, se você demorar, se você... Não precisa. Só avise a pessoa, ela vai entender. E se ela tiver um comportamento fora desse prazo, você vai ver a possibilidade de manter. E se ela ainda quer desconto? Todo cliente quer desconto. Todo cliente quer desconto. E, inclusive, dependendo da forma de pagamento, se ele pagar à vista para você, você é obrigado a dar desconto. Tem que dar desconto, tá? Também por lei. Então, o que a gente faz? É previsto no orçamento uma folga ali no seu valor total, em que você pode trabalhar e facilitar o pagamento do cliente à vista. Ele vai pedir, tá? As pessoas que cuidam bem do seu dinheiro, elas pedem. Só que pedir desconto é diferente de ficar pechinchando o seu serviço, o seu trabalho. Porque, vamos supor, eu fiz o orçamento, deu 5 mil reais. 5 mil reais é muito para alguns, né? Pouco para outros. Deu 5 mil reais. Fulano, tá muito caro esse orçamento aí, tá muito caro. O que você pode fazer? Você já sabe que existe uma faixa ali do seu faturamento mesmo, que você pode enxugar, porque é muito vantajoso que você receba esse valor à vista. É dinheiro no seu caixa, é dinheiro se movimentando. É diferente de, por exemplo, esse cliente que pedir para parcelar em 12 vezes no cartão. A taxa do cartão de crédito ela é alta para quem paga, tá? E muito menos se pedindo uma notinha promissória, cheque e tal. Não sei nem se cheque se usa mais trabalho, tá? Mas, enfim... Isso é o que eu faria e que eu recomendo que você faça. Vamos recapitular tudo isso daí? Entreguei um orçamento válido para 15 dias. E se o cliente retornar em 20 dias e ainda quiser desconto? Entregou o orçamento, esse orçamento tem que estar datado. Coloca a data de emissão em cima, coloca embaixo de tudo lá, proposta válida por 15 dias, tá? Entrega e fala, fulano de tal, cicrano, eu consigo segurar esses valores todos para você com certeza por 15 dias. E aí você vai segurar o rojão se esses preços mudarem, porque você está se comprometendo. Nada de falar, mas é que subiu tal coisa. Não, você passou o orçamento e você falou que você seguraria, ok? O cliente voltou com 20 dias. Ele vai virar e falar assim, olha, vamos fechar? Olha, vamos fechar, mas você lembra que eu tinha passado a proposta para 15 dias? Deixa eu só conferir se tá tudo do mesmo jeito, se o mercado tá da mesma forma, se os produtos, os insumos que nós vamos usar na sua casa ainda estão nos mesmos valores, tá? Pode ser que a gente tenha que reajustar alguma coisa, mas talvez não. Vamos torcer para que não. Mas você não consegue dar um desconto aí? Consigo. Você vai saber qual é a sua faixa de faturamento e aquilo que você pode... É um abrir mão, mas é um abrir mão muito positivo, porque quando alguém injeta dinheiro no nosso caixa, isso é muito bom, muito bom. Nós compramos mais barato, nós giramos mais, as coisas acontecem, tá? Resumindo, é isso mesmo. É nada, Arildo e Nath aqui. Bom dia, Arildo. Natália perdeu bom dia? Eu não dei esse bom dia. Bom dia. Eu sou Larissa Ribeiro, paisagista, especialista em paisagismo imaginário, criadora do método Jardinista de Sucesso.
Bom dia, Naldo. Ateliê Cardoso. Olá. Rose, eu tenho exemplos assim. Tenho 2 contratos de uma escola. Tenho que cumprir até março, o que combine. Exatamente. E tem uma outra coisa. Os orçamentos que vocês passam, uma vez que ele é aceito, ele se transforma em um contrato. Não é um contrato de cartório, um contrato que está registrado, mas é a transformação. Ah lá, a Nath está dizendo aqui o seguinte. Lara, existe uma planilha de orçamentos pronta, apenas com espaços de preenchimento de valores, discriminação de itens e serviços e particularidades. Eu já usei, quebra o galho. Os alunos jardinistas de sucesso, eles têm acesso a alguma... Não é exatamente essa, é uma mais personalizada para nossa área. Funciona muito bem, mas vocês podem fazer isso daí, tá? Muito em breve, pessoal, vai ter um evento gratuito, assim como a Semana Jardinista de Sucesso, que é uma semana que ajuda muitas pessoas, mas é uma semana que aquece o pessoal que vai entrar para a próxima turma de alunos, tá? É uma semana com muito conteúdo riquíssimo, e dessa vez nós vamos ter uma edição inédita, não vai ser a Semana Jardinista de Sucesso, vai ser a imersão, tá? Talvez, ainda não sabemos, tá? Não tá ainda no nosso roteiro, no script orçamentos, porque orçamentos nós trabalhamos na Semana Jardinista de Sucesso, nas edições que nós tivemos. Então, provavelmente não teremos orçamentos lá, mas coisas desse tipo que vão te ajudar. Se o cliente aceitar o serviço, nós tivermos que comprar os materiais, em quanto tempo temos que iniciar o serviço? Cássia, você tem que estabelecer um prazo que você consiga cumprir, tá? Se você falar para o cliente que você vai atender, olha, daqui uma semana nós estamos aqui iniciando, dali uma semana você vai estar iniciando. Se você falar para ele, preciso de 10 dias para a gente começar, para que todo o material chegue, são 10 dias. Você pode, inclusive, fazer um prazo longo. Isso não é bom, né? Porque a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Assim como qualquer outra coisa que as pessoas estão sonhando em ter, casa, pintura, um móvel, alguma coisa assim, jardim também. Então as pessoas querem aquilo, e quando a gente pode agilizar a concretização disso, isso é muito bom, tanto para o cliente quanto para a gente, porque quanto mais rápido a gente faz, mais resultado a gente tem, mais prova daquilo que a gente faz a gente tem. Só que o mais importante é que você dê 45 dias de prazo para esse cliente. Em 45 dias você tem que estar lá executando, tá? Pessoal, uma coisa que eu não sabia quando eu comecei, e que me custou caro, e que está relacionado a isso que a Cássia está dizendo. Quando você está começando, pode ser que você queira agradar o mundo. Isso vem de muitas questões anteriores aí da vida, de querer ser aceito e agradar e coisas e tal. Mas falando de uma vida adulta e de profissionais, não dá para você agradar todo mundo. E o cliente, ele não é o seu patrão. O cliente é o seu parceiro. Para ser o seu parceiro, você estabelecer essa... Se você quisesse patrão, você não ia trabalhar como empreendedor. Para você estabelecer essa relação com o seu cliente, você precisa estabelecer os seus limites, apresentá-los, porque não adianta ele fechar o orçamento hoje e você começar amanhã de manhã se você não tiver já com todos os materiais. Pode ser que você tenha até acesso próximo. Tem viveiros, tem gardens, produtores de muda, tem pedras, tem o que você precisar próximo a você. Mas pode ser que entre hoje e amanhã você não consiga buscar todos os materiais. Ou você vá até os produtores de plantas, a hora que você chega lá as plantas estão horrorosas. Não dá para você ficar com elas. Você precisa de uma folga. E essa folga tem que estar clara, tem que estar dita, tá bom? Se vocês derem prazos e não cumprirem, isso é tiro no pé. As pessoas podem até continuar sendo muito gentis e educadas com você, mas elas vão ficar sempre com o pé muito atrás, tá bom? Até que você desfaça a imagem de não cumpridor daquilo que você disse, ok? Quem começaremos? Eu começarei?
Rose, quero outro curso. Já estou sentindo falta das aulas. Eu estou sentindo uma falta de vocês que vocês não têm ideia. Quem é jardinista de sucesso, alunos de outras turmas, eu vou dar um spoiler, tá? Nós começaremos em fevereiro. Eu só ainda não avisei oficialmente isso. Aqui tá quentinho de primeira mão. Mas eu ainda não avisei oficialmente porque nós precisamos ajustar a agenda com algumas pessoas. Mas nós vamos iniciar o movimento Jardinista de Sucesso, onde nós teremos encontros mensais ao vivo, juntos, para fortalecer a nossa comunidade, trabalhar, nos aprofundar em coisas muito importantes, algo extremamente acessível, porque existem alguns jardinistas que começam, já estão atuando e aí tudo bem, tem alguns que levam um pouco mais de tempo, enfim, quero todos vocês de volta, tá bom? Isso mesmo. Entendido esse ponto? Certo? Com orçamento é isso que vocês vão fazer. Estela Jardineira, você tá aí? A Estela mandou uma dúvida lá na caixinha que diz o seguinte: o que fazer com a flor da pata de elefante? Posso podar? Quem conhece flor de pata de elefante sabe que ela não dá com frequência. Não é uma planta com hábito florífero perene, não é uma planta que dá flores tantas vezes por ano, não. Mas eventualmente depois de adulto, uma planta com mais de 1,5 m mais ou menos de altura, ela já tem uma condição de florir e ela dá flores esporadicamente. Essa flor é um formato de cacho, várias florzinhas pequenininhas. Eu não sei por que a Estela tá querendo podar a flor de alguma pata de elefante, mas eu posso supor. Como ela é composta de várias florzinhas, esse cacho tem um monte, eles caem. E dependendo de onde tiver e tal, faz aquela sujeirinha no chão em algum lugar que talvez o cliente não queira, tá? Sinceramente, não acho que queda de flores, queda de folhas sejam sujeira. Mas dependendo do lugar, fica ruim deixar mesmo, lugar de passagem, coisa e tal. Existem duas situações, viu, Estela? As flores, elas podem continuar lá e elas vão ficar verdes ainda, vivas, tá? Verdes não, elas são amarelinhas, mas ficam vivas. Enquanto ela tá viva, você pode manter, se o problema não for a queda das florzinhas no chão, e elas atraem umas abelhinhas, mas não são abelhas de ferrão, tá? As abelhas vão ali fazer a polinização, é um trabalhinho ali bonito de ver, mas se isso tiver por algum motivo atrapalhando, incomodando e tal, você até pode tirar essas flores. Só que eu já tive 2 comportamentos de pata de elefante diante dessa prática, já fiz isso, já fiz essas retiradas algumas vezes. Existiram patas de elefante que assim que eu cortava a base dessas flores, tá? Do conjunto de flores, poucos dias depois, a pata de elefante que tem as folhas arqueadinhas, ela faz um arco, ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. E ela fica assim, meio redondinha se ela estiver em sol pleno, numa condição ideal de cuidado dela. Sabe o que aconteceu? Várias vezes, depois de tirar as flores, as folhas que estavam assim, deixa eu usar meus dons artísticos, usei imaginação, tá? Aqui, vamos combinar com o meu talento artístico. Artista é minha irmã é artista plástica, eu desenho gente de palitinho até hoje. Ó, faz de conta que isso é uma pata de elefante. Não é? É uma pata de elefante? É. A flor tá aqui. Meu Deus do céu. Flor. Sou melhor em escrever do que desenhar, hein? Flor. Isso aqui é a flor. Dá no meio, tá? O que você faz? Pode ser que você venha e corte lá na base, como se essa inflorescência nunca tivesse existido. Cortou. Temos o que? Canetinhas. Cortou essa flor. Pode ser que você corte e fique tudo bem se essa inflorescência ela tiver já da metade pro final do ciclo. Você tá vendo que ela já tá indo pros finalmente, ela já vai quebrar, já vai cair, tá bom? Beleza, cortou, continua tudo bem. Agora, o que eu observei, só que eu não consigo te explicar isso com uma associação fisiológica das plantas, tá? Tentei fazer essa associação, mas ainda não deu.
mas é uma observação de algo muito frequente que acontece. O que acontece dias depois, pode acontecer dias depois de você podar essa flor verde ainda, no início do ciclo. Eu não faço mais isso, tá? Não podo mais. Porque o que você faz? Você vai lá, corta a flor e as folhas fazem isso. É como se elas murchassem. Disso, formação normal, para isso, tá? Caem. Não se soltam, mas elas ficam caídas, ficam murchas. Podo hoje ainda? Não. Só se ela tiver já pro final do ciclo, ok? Reforçando, essa é a minha observação sobre a poda de inflorescências de pata de elefante, tá? Bocarna recurvata. Uma outra questão de vocês, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Dá tempo, tranquilo. Ana Lu, você tá aí? Ana Lu mandou uma pergunta pra mim. Não a Ana Lu da turma. 5. A Ana Lu do estúdio fotográfico. Natural, lindíssimo. A Ana Lu colocou pra mim assim: cal no gramado é muito necessário? Antes de eu te explicar, antes de eu responder pra vocês sim ou não, talvez tenham pessoas que não saibam a finalidade da cal e nem o que é cal, tá? Cal é um material retirado de rochas sedimentares, de calcário. É feito um tratamento e aí a gente tem basicamente 2 tipos de cal: cal virgem e cal hidratada. E a cal é utilizada no solo para... lá, Ana Lu! É utilizada no solo para controle. Gente, sabe que depois que eu faço essas coisas aqui, ó, eu começo a falar, né? Aí eu começo a explicar. Aí eu paro e venho falar com vocês. E às vezes vocês estão mandando mensagem, eu tô explicando e eu passo mensagem, olho na mensagem, eu leio e interrompo a minha fala. Aí o meu ilustríssimo, maravilhoso, lindo, careca editor dessas lives aqui, ele fica muito bravo comigo. Porque interrompe e ele perde o conteúdo. Eu tenho que me policiar com isso aqui. Vamos lá então, para a questão da Ana Lu. Você visitou Rose e Ana Lu? Ana Lu tava para visitar a Rose. Não, a Rose visitou a Ana Lu. A Rose tava para ir lá na casa dela. Vamos lá. Cal no gramado é muito necessário? Primeira coisa a se saber é que cal é um material utilizado para as plantas também, entre outros setores, tá? Cal utiliza-se até em indústria alimentícia, hospitalar, várias coisas. E é um material retirado de calcário, que são rochas sedimentares, as mais abundantes que a gente tem no planeta. A gente utiliza para quê? Para corrigir acidez. Tudo tem acidez, um cafezinho tem acidez, o solo tem acidez. E no Brasil, é natural que os solos fiquem ácidos. O que é isso? Eu tenho vídeo já completinho falando sobre acidez de solo. Agora eu não vou me aprofundar nisso não, tá? Depois, se você quiser ver melhor, vai lá, maratona os vídeos que você vai entender exatamente sobre acidez de solo. Solo ácido, solo básico, controle e tudo mais. Mas o que a gente tem para a maioria das plantas ornamentais? A gente tem um pH dentro da faixa de acidez que vai de 0 até 14. Foi estabelecido, tá, pela ciência. Vai de 0 até 14. Para algumas espécies, a gente tem uma variação mais extrema. Mas para a maioria de plantas ornamentais, um bom pH, ele oscila entre 5,8 e 6,5. Olha, o que é isso? Tem a ver com isso? Vai lá e veja o vídeo. Mas o que a gente tem para as plantas nessa faixa é que quando a gente coloca nutrientes no solo, ou os nutrientes que estão no solo, nessa faixa eles ficam mais disponíveis para que as plantas possam as absorver, ok? No caso da grama, ela até aceita um pH um pouquinho mais baixo, entre 5 e 6,5. No Brasil, naturalmente, nós temos uma acidez do solo. Conforme o tempo passa, ele vai ficando ácido. Se ficar abaixo de 5 para as gramas, o que a gente tem então? Um prejuízo na absorção dos nutrientes.
Essa grama vai estar difícil. Gente, o meu editor de vídeo tá fazendo alongamento lá no corredor, tá me desconcentrando. Depois ele briga comigo porque eu estou interrompendo a minha ideia. Vai pro fundo! Vai fazer caminhada, tá fitness. Estamos fitness aqui. Você quer me dar um bom dia? Ele só fica por trás das câmeras, ele é muito reservado. Passa então, fala. Dá um oi pras pessoas. Bom dia. Bom dia, sério. Dona Regina só que não pode ver. Dona Regina é apaixonada no meu marido. Entre 5 e 6,5 é um pH muito bom para gramados. Se tiver abaixo de 5, que é uma tendência natural a acidificar aqui no Brasil, tá? Por conta de todo o movimento de solo, de vida, de reações que nós temos nos solos brasileiros, as plantas, a grama vai ter dificuldade em absorver, em retirar do solo os nutrientes que ela precisa para perfilhar, que é rebrotar, tá? Fazer novos brotinhos, para ficar verde, para crescer saudável, para inclusive estar mais resistentes a doenças, porque nós temos doenças de gramados, a competição com plantas daninhas. Então precisa sim, viu, Ana Lu? Cal no gramado. Com que frequência? Demora, gente. Geralmente a gente coloca cal uma vez por ano, você analisa, tá? A acidez que está no solo, mas a gente aplica a cada 2 anos. Uma vez por ano vai lá e mede. Como é que mede, Larissa, esse pH? Existem aparelhinhos medidores digitais que não são tão caros. A gente os utiliza assim com muita frequência no jardim, tá? Já tem esse vídeo que eu disse pra você sobre acidez no solo, sobre pH e tal, tem lá explicando certinho. Se vocês quiserem, depois posso mostrar nos stories também. A gente mede uma vez ao ano. Aplica a cal em cobertura, sabe como se estiver jogando milho para galinha? Espalha por cima do gramado. Que quantidade? Existe uma dose que é legal, que não vai te permitir erros, pelo menos erros grotescos, que é 200 gramas por metro quadrado. Mede a área, estica treino em volta, tudo, descobre quantos metros quadrados você tem e faz a continha aí na metragem quadrada. Aplica a cal em cobertura. À medida que a água for caindo, essa cal vai entrando e vai reagindo com o solo. E não é rápido não, tá? A reação demora mais ou menos 90 dias pra gente ter uma estabilização dessa cal, ok? Entendido? Rose. É possível ter caizuca em vasos? Perfeitamente possível. Qual é a diferença de ter uma caizuca em vaso e uma caizuca direto no solo? É o tamanho, é a possibilidade de desenvolvimento. Caizucas podem se tornar plantas bem grandes, bem retorcidas, eu as acho maravilhosas. Nos vasos, se eles forem pequenos especialmente, elas vão crescer, vão encontrar uma barreira física e o crescimento vai ser, a velocidade do crescimento vai ser reduzida. Tá? Se for um vaso grandão, ela ainda consegue crescer, fazer um bom formato. É perfeitamente possível. Se vocês rolarem o feed aqui, lá embaixo tem projetos meus de caizuca em vasos esmaltados, bem bonitos. Tem lá, tá? Aqui, deixa eu ler. Aqui tem 3 que eu acho que faz parte da mesma pergunta. Eu vou ler aqui. Bom dia, Larissa. Olha, Larissa, minha dúvida atendo os pedidos dos clientes, tudo certinho. Os vasos, a troca dos vasos, plantas, canteiros replantados, fico preocupada como estão das entregas. Cabe ainda isso? Se alguma planta não vai bem, preciso voltar lá? Ah, entendi. Você fica preocupada com um filho que não é mais seu, não é isso? Pessoal, quando nós entregamos um trabalho para o cliente, nós fazemos da melhor forma possível. Você vai entregar, vai fazer muito bem feito e aí, inclusive, pode até ser que você ofereça um trabalho, olha, daqui tantos dias eu vou voltar porque eu quero ver como é que tá a situação e tal. Só que entregou, se você não fechou um trabalho de manutenção mensal, de visitas periódicas a esse cliente, e não fechou por vários motivos, pode ser, tá? Porque você não ofereceu esse serviço,
porque você ofereceu, mas não conseguiu vender esse serviço, porque tudo é venda, tá? Essas coisas são vendas. Os serviços que a gente presta não são plantas, o serviço que a gente presta é aquilo que a gente faz e ele só entrega através de uma boa venda, tá bom? Às vezes a venda nem é tão boa assim, é escassez mesmo de pessoas. Só que a gente precisa trabalhar a nossa capacidade de vender. Vender a nós mesmos, vender as plantas, vender os materiais, vender o serviço que a gente tem para oferecer. Se o cliente não fechou com você, você primeiro precisa pensar por que ele não fechou com você, para que você volte lá. Porque você está oferecendo um serviço de manutenção mensal, você está voltando à casa desse cliente sem receber por isso. E é o seu trabalho. Larissa, eu gostaria de fazer esse tipo de serviço. Eu gostaria. Então, precisa primeiro analisar o porquê que não está oferecendo e vendendo. Por que não está fechando. Talvez você, inclusive, não esteja fechando porque você oferece de graça. Se você estiver oferecendo de graça esse serviço, o cliente não vai pagar. Muito se engana quem acha que por oferecer gratuitamente os seus serviços vai ser valorizado por isso. E eu estou falando isso como do lugar de quem já fez isso por muito tempo. Como um meio de tentar conseguir o reconhecimento das pessoas sobre o que eu fazia, eu oferecia muita coisa de graça, eu fazia muita coisa de graça. Só que quem oferece de graça, gente, não tem valor. Não tem. No momento em que o cliente precisar de alguma coisa, pode ser que ele contrate outra pessoa e não você, tá? Isso é claro que depende de uma pessoa para outra, mas a média das observações que eu tenho é isso. Se você oferecer de graça, ele não vai valorizar o seu trabalho, tá? Entregou para ele, ensinou como cuidar, explicou as coisas e se colocou à disposição para continuar esse trabalho e ele não quis, respeita isso e o ônus disso é dele. As perdas, as plantas doentes são dele, tá? Isso é ruim, isso é tal, isso é triste, nem é uma escolha dele, tá bom? Então, não, você não tem que ficar se preocupando com as plantas de um cliente que não fechou com você o trabalho pós-execução, pós-plantio, montagem de base, entrega dos canteiros, tá bom? Se preocupe em encontrar clientes que possam ser fidelizados e se tornarem clientes de carteira. Todo mês você tá lá, tá bom? Responde sua pergunta. Luana, como cultivar véu de noiva? Luana, o véu de noiva é uma planta pendente que pode ficar bem comprida, ela é bastante ornamental, gosto dessa planta. Ela fica à sombra com bastante claridade ou até meia sombra, mas pegando um solzinho mais fraco. Conforme o tempo passa, essas plantas pendentes em geral, elas tendem a ficar desfolhadas na parte de cima. E acredito que daí vem a sua questão, tá? Porque elas vão ficando muito secas. Você pode replantar o véu de noiva, fazendo um corte na parte mais jovem, que é a parte de baixo, porque as folhinhas elas vão saindo lá, né? E a parte mais velha vai caindo folha, que é natural de qualquer planta. Você pode cortar e replantar. Traz pra cima, junta como se fosse cabelo, junta essa parte de baixo, corta e replanta. Vai ficar lindo e maravilhoso? Vai ter que fazer ainda um enraizamento. Elas vão ter que produzir raízes, vão passar por um enraizamento, folhas vão cair, ela vai sentir bastante, mas é como você pode fazer se o que você estiver falando seja sobre isso. Agora, em relação à adubação, em relação aos substratos leves, bem drenáveis, condição de iluminação essa que eu disse para você, o substrato é leve, não pode ser terra, tá? Só que não é porque o substrato é leve, bem drenável, que cai água, escorre com facilidade, que ela não gosta de água. Precisa molhar com frequência, como samambaia, por exemplo, tá? Adubos bem equilibrados são ótimos para a maioria das plantas que estão bem, tá? Se a gente estiver falando de plantas assim ornamentais desse tipo, que não dão assim uma florada ou não frutificam e tal, se ela estiver bonita, você vai manter adubos bem equilibrados, entendido?
apertei a tela errada. Estão me vendo? Então, né? Deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver se dá tempo de mais uma. Ótima pergunta, Nath. Condicionador de solos corrige a acidez se calcário tiver entre os componentes. O calcário, ele vai agir entre os componentes não como um corretor de acidez. Se a acidez estiver extremamente desequilibrada, você tem que usar cal pura mesmo, tá? Se o objetivo for esse. Mas, se ele for um dos componentes em uma composição muito baixa, ele vai manter, vai te ajudar a não ter perda no equilíbrio da acidez. Mas condicionador de solo, ele trabalha especialmente na melhoria das características físicas do solo. E não como um corretor de pH e... enfim, tá? Que condicionador você tá falando especificamente, Nath? Mais alguma coisa? Ah, que coisa maravilhosa, olha isso. Na psique, é desaconselhável em protocolo fazer qualquer atendimento gratuito. Inconscientemente, o paciente entende como ausência de valor e também ineficácia do atendimento. Gratuito é algo que se dá. Perfeito. Perfeito. Não tem valor. Quando você vê dois produtos, vamos pensar um pó de café, que seja. Você está passando pelo mercado e você vê duas embalagens de café, bem parecidas as duas. Marronzinha com desenho de um café e tal, só que um custa R$50, 500 gramas, e o outro custa R$8. Qual a percepção que você tem assim, de imediato entre um e outro? Qual é melhor? Não estou dizendo para vocês extorquirem clientes e nem para que vocês extrapolem o limite, mas à medida que você tem valor, que você coloca o seu valor, que você vai se estabelecendo como uma autoridade, com firmeza naquilo que você está se propondo a fazer, seu trabalho tem valor. Qual a média de valor da diária? Depende demais. Demais. Aqui na minha região, em média, R$80. Góis, você tá aí? O Góis, a última vez que ele é de uma região lá do Nordeste, a última vez que ele falou sobre o valor de diária era R$60, tá? Então varia muito, você precisa saber aí, tá bom? Meus amores, nós vamos encerrar essa live por conta do horário dela, tá bom? Na terça-feira nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, às 7 da manhã, com um tema específico que provavelmente vai ser roseira, tá? Porque nós não conseguimos fazer essa live essa semana às 7. Então, na terça-feira que vem, eu me encontro com vocês às 7 da manhã. E ó, seguinte, eu não gosto de rosa. Porque rosa, tem cheiro assim assado. Porque rosa de... Venha para a live de roseiras, que você vai aprender muitas outras coisas que serão aplicadas sobre outras plantas que vão ampliar os seus horizontes. E uma outra coisa aqui, muito em breve vai ser aberta a imersão gratuita. Não está aberta ainda, não dá para fazer inscrição ainda, mas eu estou avisando a você, especialmente vocês que desejam fazer parte da próxima turma Jardinista do Sucesso. Gente, a imersão gratuita, ela vai ser tão extraordinária quanto a Semana Jardinista de Sucesso, tá? Quem participou da semana sabe quão rica ela foi. Ela porque no futuro ela volta de novo, tá bom? Volta de novo. No futuro ela volta. Mas a imersão vai ser um conteúdo diferente da semana gratuita. E você que quer crescer no mercado do paisagismo e da jardinagem, assim que eu anunciar nas redes sociais, as inscrições da imersão estão abertas, se inscreva, bloqueie a agenda e vem fazer parte. 2023 pode ser um ano de muito crescimento se você se propor a investir tempo, dedicação em você, para que você se torne a pessoa extraordinária que você merece ser. Entendido? Rosa cor verde, Ana Lu, quero foto nos seus stories, me marca por gentileza para que eu possa ver. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira.